Tem uma coisa muito estranha que eu venho percebendo na internet, que é, quanto mais tempo você fica na internet, nas redes sociais, mais fácil fica você continuar nela. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo e nesse canal eu falo sobre o posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e a criação de conteúdos nas redes sociais e no mundo digital no todo. E hoje, nos últimos vídeos, eu não sei se você reparou, mas eu estou falando muito sobre comportamento, o comportamento das pessoas no mundo digital. E hoje não vai ser diferente, eu vou falar sobre isso. Estou intercalando sobre esses assuntos, sobre conteúdo, posicionamento de marca e o comportamento de pessoas no mundo digital. Porque nós somos pessoas, nós estamos no mundo digital, nós somos criadores de marca, então assim, as marcas são criadas por pessoas e elas são criadas para pessoas. Não faz o menor sentido eu falar de conteúdo, falar de posicionamento de marca, sem falar de pessoas e observar o comportamento dessas pessoas no mundo digital. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Já me fala o que você acha desse conteúdo aqui no comentário, dessa ideia de conteúdo, né? Porque eu ainda vou falar sobre conteúdo. Não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever nesse canal para me apoiar. Apoiar esse canal, né? E aí eu vou trazer mais conteúdos para você, inclusive dar ideias de conteúdo aqui, a gente vai conversando e transformando essa roda de conversa em algo realmente legal, realmente bacana, que traga ideias, que traga transformações para nós, né? Para eu, você, tu, ele, nós, vós, eles. Vou estar olhando aqui para o meu roteiro para me situar. Como eu falei antes, né, é meio que um padrão das redes sociais, parece que elas foram feitas, criadas, otimizadas, programadas. Perdi aqui as ideias de palavras. Mas enfim, parece que elas foram feitas para prender a gente. É tanto que quando a gente fica uns dias sem entrar no Instagram, pelo menos eu, o Instagram manda uma notificação falando: ah, fulano de tal postou uma foto. Ah, ciclano postou 3, 4 fotos. Ah, você está há tantas horas sem entrar nas redes sociais, não sei o quê. Querendo trazer a gente de volta para as redes sociais, para a gente ficar ali igual uns robôs, igual um zumbi, sempre consumindo, consumindo, consumindo. Mas tem um detalhezinho, tem um momento bem específico em que isso não acontece, que é quando a gente simplesmente sai, sabe? É tipo quando a gente simplesmente vê ali um post, vê ali um conteúdo e tal, e só sai da tela, vai respirar, vai viver um pouco offline. Esses momentos que eu faço são todos os dias até 9 horas da manhã. Eu não ligo Wi-Fi, eu não ligo nada, eu acordo e eu não nem pego no celular direito, eu só olho a hora e aí eu vou tomar meu café, eu vou ler minha leitura da Bíblia, eu vou meditar, eu vou ter aquele momento comigo mesmo, sabe? Minha espiritualidade, desacelerar um pouco a ansiedade, né? A leitura ajuda nisso, inclusive. Não leio muitos livros assim, livros que ajudam, né, isso, mas eu leio a Bíblia e a leitura, o ato de ler a Bíblia já meio que desacelera os meus pensamentos, isso me ajuda muito a botar o pé no chão e entender que calma, hoje é só uma simples terça-feira, sabe? Hoje não é terça, hoje é quarta. Mas enfim, você entendeu. E aí quando a gente desacelera e a gente tem isso, sabe, de desacelerar, inclusive talvez por isso que ultimamente a ansiedade e o pensamento acelerado, TDAH, talvez, né, eu não sou especialista, mas talvez por isso que eles estão mais somados, sabe, mais over, mas assim, a flor da pele. Não sei se tem alguma coisa a ver, provavelmente tenha, mas enfim. Se você sentir alguma dessas coisas, alguns desses sintomas, você procure um especialista, né? Procure uma pessoa que entende do assunto. Mas eu falando aqui de uma pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, eu já fui no especialista, eu já tomei a medicação, e hoje eu prefiro muito mais eu fazer essa rotina de desacelerar o meu pensamento logo no começo do dia. Eu fazendo essa desaceleração logo pela manhã, eu já tenho o meu dia tranquilo. Então, uma coisa que ajuda muito também é eu saber o que vai acontecer no dia. Porque aí eu não fico querendo encher de coisas, sabe? Tipo, eu já sei que até 9 horas da manhã eu vou ler, eu vou ficar sem fazer nada. Nada entre aspas, né? Eu vou focar em desacelerar. E aí, depois de 9 horas, eu vou para o atendimento dos clientes no estúdio, eu vou entender ali as demandas, os ajustes e tal. E aí, até meio-dia, ficar ali organizando, falando com a minha equipe e tal, pelo menos é para ser, né?
A editora aí vai saber se eu olho ou não. Às vezes dá, às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. E aí, pela tarde é que eu faço o operacional mesmo, que é quando eu faço as alterações, eu envio propostas, enfim. Eu já sei como é minha rotina, isso me ajuda muito, sabe? Minha rotina no off. A internet foi desenhada para prender a gente. Não é à toa em que a gente. O feed, o próprio feed dos vídeos curtos, né? Eu vou dar esse exemplo porque eu acho que o TikTok, o Instagram, o YouTube, eu não sei, eu acho que o Facebook deve ter um feed de vídeos também, vídeos curtos, que não tem, não dá nem pra ver o arroba direito, é bem pequenininho ali, só a tela cheia de vídeo, a gente vai scrollando ali o feed e nem vê quando é que muda de perfil, só vai mudando, sabe? Um vídeo leva a outro vídeo, aí a gente entra no perfil de uma pessoa, os conteúdos já criados estrategicamente para ficar prendendo a gente. Isso é muito bom quando acontece, né? Por um lado, mas não é tão saudável por outro lado, para a mente. Mas é isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Muito provavelmente vocês já pararam para pensar nisso. É porque quando a gente fala, quando a gente verbaliza, é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. É uma engenharia de hipnose. Tá prendendo a gente, tá sugando a gente. Olha isso. Gente. E como eu falei, existe uma ação que quebra isso, que vai contra o fluxo, que é quando você simplesmente para e pensa. Você pensa. A ação é pensar. Por que que pensar vai contra o pensamento acelerado? Olha que coisa meio ambígua, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente está refletindo ali, quando a gente está pensando, a gente para de fazer tudo. Pelo menos eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu recomendo que você pare de fazer isso, porque minha ansiedade ficou muito atacada quando eu estava fazendo isso. Quando eu estava assistindo aula, entregando demanda e ao mesmo tempo escutando podcast, sei lá, lendo, ouvindo e trabalhando. Três coisas ao mesmo tempo. E aí, quando a gente faz uma coisa só, a gente fica com a sensação que a gente não tá fazendo nada. Isso é muito doido, porque a gente vai sempre querendo fazer mais, e fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. E aí a gente vai ficando muito acelerado, aí vem as palpitações, vem a falta de ar, vem as dores aqui nas partes baixas. É muito louco, gente, é muito louco. Os sintomas físicos é, assim, surreal. Mas enfim, quando você pensa, você desacelera. E quando isso faz parte da sua rotina, que foi o que eu comecei a colocar na minha rotina faz mais de um ano. Não faz muito mais de um ano. Foi quando eu fui na consulta com o doutor. Faz muito tempo. Faz uns 3 anos, eu acho. Não lembro muito bem, minha memória é meio embaçada. Mas é o que consegue trazer a gente de volta, sabe? É pensar. Simplesmente pensar. Se a gente for parar para pensar por uma reflexão mais é, de outro ângulo, as redes sociais, o mundo digital, eles não gostam quando a gente pensa. Eles querem a gente alienado. Alienado às telas. Olha só, Black Mirror. Eu falei por falar, não assisti a série, não faço a menor ideia do que seja. Mas é muito louco. Vocês já pararam pra pensar nisso? É muito doido. E olha, eu vou mais a fundo ainda. Pensar, quando a gente tá pensando, a gente meio que quebra a internet, a gente quebra o algoritmo, porque a gente chega um conteúdo para você, você sabe o que você quer ver, você sabe quanto tempo você quer gastar nas redes sociais. Então você não vai ver qualquer coisa, você não vai ver dancinha, você não vai ver uma coisa que não agregue. Talvez sim, se você quiser entretenimento, mas enfim, deu para entender. E aí é, acontece muito de eu estar scrollando e aí aparece uma coisa que não tem nada a ver com nada, tipo um conteúdo totalmente aleatório, e eu vou lá e coloco, não tenho interesse, não quero ver esse conteúdo. E aí eu fico reprogramando o meu algoritmo. Talvez seja mais perigoso, porque vai ser mais tentador ficar no algoritmo. Mas eu não fico muito tempo, não. Eu fico mais trabalhando do que nas redes sociais, na verdade.
E aí, porque a gente começa a ser mais seletivo nos conteúdos, a gente começa a acompanhar menos criadores, a gente começa a consumir conteúdo que fala pra gente não ficar preso na internet, que é como você tá vendo esse conteúdo. São conteúdos na internet falando pra gente não ficar tanto tempo na internet. A coisa muda. A gente começa a ir pro outro lado do mundo digital. E é um lado saudável, é um lado que busca o lado saudável, porque isso daqui isso daqui é o meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho, é o meu ganha-pão. Eu não vou me matar de trabalhar pra comer pão. Deu pra entender? Enfim, porque quando eu tava na indústria, gente, eu trabalhava 8 horas diária. Eu entrava 6h15, né? Eu batia o ponto. Só que eu tinha que ir mais cedo, porque eu tomava café lá na empresa. E eu acordava às 3 horas da manhã para poder pegar o ônibus, porque o ônibus passa, ou seja, eu chegava mais cedo para tomar café e eu tinha que acordar mais cedo para não perder o ônibus. E aí, isso eu já acordava, eu entrava às 6h15 e eu acordava 3. Eu acordava mais ou menos umas 3 horas antes. Só para eu conseguir chegar a tempo e tomar café. E aí, acordava 3 da manhã, batia o ponto 6h15, e aí ficava trabalhando, o almoço era 11 horas, meio-dia, né? E aí eu batia o ponto pra sair umas 2h15, 2h20, e aí eu não vinha pra casa logo, porque o ônibus, ele dava a volta nos outros anexos da empresa. É uma empresa muito grande, viu? É uma empresa multinacional de calçados. Acho que já deu pra entender, né? E aí, eu não chegava em casa 3 horas, porque eu saía 12h15, 12h30, só que eu chegava em casa quase 4, 5 horas, porque o ônibus ficava, né, rodando, passando nos anexos, e aí passava nos bairros, deixava as pessoas, porque Sobral City, a princesinha do norte, é o interior um pouco grandinho. O pessoal fala que só não é capital porque não tem praia, mas enfim, não sei, né. E aí, início eu saía de casa 3 horas da manhã e voltava 5 da tarde. Eu ficava mais de 12 horas fora de casa, né? Se fosse de 5 a 5 era 12 horas, mas aí eu saía 3. 3, 4, 5. Eu ficava 12, 13, eu ficava 14 horas fora de casa para ganhar um salário mínimo. Então, assim, eu sei o que é me matar de trabalhar e eu não quero me matar de trabalhar, sabe? Tudo bem que hoje em dia não tem comparação. Eu tô trabalhando do conforto da minha casa, home office, tô gravando vídeo aqui pra vocês, tô conversando com você aí do outro lado que talvez esteja nessa situação, talvez não, enfim. Me fala, né? Vamos ter essa troca. Somos amigos. Comenta aqui abaixo se você é CLT, se você quer sair do CLT, se você trabalha na internet, se você atende, se você é prestador de serviço, o que você quer ver aqui, enfim, conversa comigo, não me deixe falando sozinho. A gente tava lendo aqui o meu roteiro, eu divaguei um pouco, vou voltar pro miolo do negócio. Trazendo essa questão da criação de conteúdo e de alienação da atenção de nós, pessoas, meros humanos, quando a gente tem um pensamento próprio, a gente para de ficar tão preso nas redes sociais, pelo menos normalmente, né? Porque por uma pequena fração de segundo a gente vai entrando no conteúdo, entrando em outro, e tendo aquelas, uau, que massa, que bacana, aprendi uma coisa nova, vou ver outro. A gente começa a. Isso é questão de segundos. Enfim, esse vídeo vai ficar um pouco maior do que o normal. E aí, o algoritmo, a gente começa a entender que o algoritmo, ele premia o comportamento previsível. O ato de você estar vendo um conteúdo, interligando com outro, e scrollando e procurando coisas que estejam amarradas uma à outra. Isso é o que o algoritmo premia. Reagir rápido, comentar, trocar ideia nos comentários, curtir, compartilhar, assistir até o final, isso é uma coisa muito boa. Inclusive, se você assistiu até aqui, você tem um lugar especial no meu coração. Continuando, o algoritmo ele premia isso, que são coisas básicas, né? Pelo menos para quem é cronicamente online, que está ali ligado no consumo de conteúdo. Só que quando você começa a sair dessa manada, dessa onda muito forte que é o estar nas redes sociais, quando você começa a quebrar isso, você começa a consumir conteúdos divergentes e ideias que não estão muito de acordo com a outra, e você começa a ter um senso mais crítico, você começa a pensar mais em várias camadas, em várias esferas diferentes. E se você for um criador de conteúdo, você começa a produzir o seu conteúdo com base nisso, e aí esse conteúdo
ele vai sendo diferente, entendeu? Ele vai tendo um molho ali, ele vai tendo um tempero, essências, diferente do normal, que são coisas muito parecidas, porque as pessoas estão criando coisas parecidas porque estão acostumadas a consumir coisas parecidas, porque é isso que a internet premia. Ela vai entregando coisas parecidas. Então, quando você tem esse comportamento diferente, você consome coisas diferentes, você começa a produzir coisas diferentes. E aí você começa a se destacar. Pelo menos se isso for. Tem alguns ajustes, claro, né? Porque tem que fazer sentido também. Não é legal você falar de um conteúdo de novela de frutas e no outro conteúdo de Copa do Mundo. Então, dá pra entender, né? Trends. Não é legal criar o conteúdo em cima de trends. Enfim, é uma coisa muito normal que alguns clientes chegaram para mim no início, né? Que são, meu conteúdo é muito parecido com o da ciclana. Meu conteúdo é muito parecido com o do fulano. Eu já vi muito isso no meu feed. Que, por exemplo, Copa do Mundo, polêmicas. Sempre que tem um movimento muito grande, que ele sai das bolhas, né? E assimila várias outras bolhas, as pessoas começam a replicar esse conteúdo e isso vai ficando batido. E aí quando as pessoas começam a criar, começa a ficar muito parecido e começa a atrair públicos que consomem coisas parecidas. E aí as pessoas começam a entender que, beleza, é uma coisa muito parecida com a outra. E o próprio criador vai entendendo isso, que não tem mais ideias novas, que o feed está muito parecido, muito monocromático, e aí a pessoa não tem ideias diferentes, né? Porque o padrão de consumo dela é construído em cima de ideias parecidas. Uma coisa, eu acho que a resposta para tudo é pensar. A resposta para tudo é ter um pensamento crítico. É você tirar um pouco do seu tempo e desligar o Wi-Fi e só pensar, sabe? Ver as conversas dos seus clientes, as conversas dos seus colegas, as conversas inteligentes, né? Que você viu ali. Inclusive, eu tô amando ficar no Threads, porque são muitas coisas aleatórias. A gente tem umas conversas muito aleatórias lá, e aí de lá eu consigo tirar algumas ideias de vídeo pro TikTok, pro Instagram. É muito legal você ter um local de oxigenação de ideias, sabe? Acho que é isso. O conteúdo bom é aquele que a gente sai, a gente fecha a tela e a gente fica pensando. A gente fica questionando, a gente fica matutando ali e, e pensando e tendo ideias e dá origem a outros conteúdos, outras pautas, e ele vai escalando em camadas diferentes. Isso é um conteúdo bom, se eu pudesse falar para você. São conteúdos assim, inclusive, que fortalecem a marca, né? Que trazem um público para perto. Porque são conteúdos feitos em cima de conversa, em cima de amadurecimento, em cima de pensamentos humanos, não apenas do algoritmo, não apenas o que vai entregar, o que vai performar, o que vai engajar. São conteúdos assim que são bons, que eu consumo hoje em dia. Me fala o que você achou dessa troca, desse vídeo. Ficou um pouco maior, mas eu acho que valeu muito a pena. Não se esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e de dar ideias de próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.